Fala galera do nosso canal, muito bem-vindos! O que o Dedê viu na Copa do Mundo até agora? Resolvi vir trazer esse vídeo para vocês, ainda não foi completada toda a primeira rodada, vai ser ainda daqui a alguns dias, mas eu vi algumas coisas interessantes que resolvi vir aqui fazer esse vídeo até o momento e ainda vou voltar aqui novamente para fazer um parâmetro de toda a primeira rodada, quais são as seleções que me encantaram, as seleções que surpreenderam, o nível dos adversários, o que foi feito em toda a primeira rodada. Mas até aqui já tivemos aí 5 dias de Copa do Mundo, quinta, sexta, sábado, domingo, e estamos entrando no quinto dia, onde teremos Espanha contra Cabo Verde, Irã contra Nova Zelândia, também vamos ver Uruguai contra a Arábia, e são os jogos Bélgica e Egito que vão acontecer nessa segunda, não vou analisá-los, mas vou fazer o vídeo do que vi até no domingo à noite, fechou? Para mim, o começo do México em casa, no Estádio Azteca, naquela ambiência, o estádio entrando num recorde absoluto, né? Sendo o estádio em 70, 86 e também 2026, que sediou 3 aberturas de Copa do Mundo, em 3 momentos bem diferentes, onde o Brasil, inclusive, foi campeão em 1970, traz uma notoriedade para o cenário do futebol mística. Quando o assunto é Copa do Mundo, vai entrar sem sombra de dúvida. O Estádio Azteca é um dos grandes estádios que serão falados e vai ecoar na eternidade, sem sombra nenhuma de dúvidas. Lá o México foi feliz, foi eficaz, foi letal, venceu 2-0 a seleção da África do Sul, que tenta sair jogando ali no modo Guardiola de ser, mas tem que ter técnica, tem que ter categoria, e o jogador da África não teve, dominou errado, 1-0, gol do bom jogador, hein, que foi artilheiro do Campeonato Árabe, cuidado, hein? Cuidado com ele, um atacante, e também a dupla de ataques, né? Raul Jiménez também é um bom jogador que fez o gol de cabeça, tem uma história interessante. Em 2021 sofreu um choque lá no Wolverhampton, ficou 8 meses afastado, os médicos consideraram um milagre de vida e Raul Jiménez inclusive usa uma proteção na sua cabeça, fruto daquele grave choque no jogo contra o Arsenal e o Wolverhampton, jogando em casa. Então, ele fazer gol no seu estádio, em plena Copa do Mundo, significa muito e não tenho dúvidas que vai ficar marcado aí na história também de Copa do Mundo. O Raul Jiménez, o primeiro gol, foi presenteado por Deus e fazer um gol de cabeça ainda, ficou emocionado. Então o México sai ganhando em um grupo que tem Catar e Suíça ainda, dentro desse, Coreia do Sul e República Tcheca. Ele vê a Coreia do Sul vencendo a Tcheca de virada ali e o próximo adversário será justamente México e Coreia para definirem quem vai avançar para a próxima fase. Lembrando que os critérios hoje, primeiro critério de desempate é o confronto direto, então o México vai fazer de tudo para vencer os coreanos, que bateu a República Tcheca por 2-1, viu a Coreia saindo atrás, mas buscando um time resiliente, um time asiático que não para de cansar, são incansáveis, se transforma dentro do jogo a todo momento. Foi assim que a Coreia consegue a virada. Já na sexta-feira tivemos Estados Unidos e Paraguai e também tivemos o Canadá contra a Bósnia. Canadá e Bósnia, Canadá teve várias chances de fazer o gol, lá em Toronto não conseguiu, a Bósnia foi eficiente no primeiro tempo, fez um gol de cabeça desviando o primeiro poste, no qual ela é muito forte, jogada típica dos bósnios, mesmo sem contar com o Dzeko, a Bósnia consegue sair na frente, depois o Canadá empata, tem uma bonita triangulação pelo centro da defesa bósnia, faz 1-1, o jogo fica assim, um grupo em que a Bósnia consegue um ponto diante da anfitriã Canadá, que conta também com Catar e Suíça, que ficaram no 1-1, um grupo que vai ser decidido aí, penso que num detalhe de quem vencer um jogo, para mim já avança. Próxima rodada é decisiva, né? Vai colocar aí frente a frente Canadá contra Suíça, Bósnia contra Catar. Quem para mim vencer esses 2 jogos de fato vai conseguir a vaga à próxima fase. Já os Estados Unidos e Paraguai para mim foi o segundo melhor, digamos assim, o segundo melhor jogo que eu vi nessa Copa do Mundo, principalmente nos primeiros 45 minutos. Cara, foi algo assim surreal. Eu estava indo para tomar a minha ducha, eu comecei a ver no celular aqueles Estados Unidos jogar. Parecia, se colocasse a camisa amarela do Brasil, ou a azul da Itália, ou a branca da Alemanha, ou a azul da França, eu ia olhar e falar, caracas, mano, é seleção que tem peso mesmo em Copa do Mundo, hein? É seleção que é diferente, dá uma olhada nisso aqui, olha como jogam os italianos, os franceses, os alemães, os brasileiros, que isso? Mas por ser a camisa dos Estados Unidos, não ter tanta tradição assim, não ter peso, nunca ter conquistado uma Copa do Mundo, ficou fora das últimas Copas, inclusive, mas o que eles jogaram é digno de vir aqui falar. Foi algo surreal, intensidade pura. O goleiro dos Estados Unidos não pegou sequer na bola no primeiro tempo. Eu nem vi a cor da roupa dele. A câmera ia abrindo, abria pouco porque quase o sistema defensivo não participava. Os Estados Unidos perdia a bola na linha no último terço e já, recuperava logo e começava a circular pelo outro lado e era intenso. Eles fizeram 1, 2, 3 e amassando o Paraguai no primeiro tempo. Era para ter feito 4, teve gol anulado, bola aérea, estratégia de jogo, lateral direito do Tottenham pelo lado direito. Um cara era uma seta apontada à baliza. Gente,
Nós estamos falando do Paraguai, que venceu o Brasil, que venceu a Argentina nas eliminatórias sul-americanas. Cuidado, foi o mesmo Paraguai que veio aqui no estádio da Neoquímica Arena, que nós vencemos por 1-0 com o gol do Vini Júnior, onde o Ancelotti consegue ali a sua primeira vitória com muita dificuldade. Era um Paraguai que estava invicto a 16 jogos. Cuidado, nós estamos falando também de uma potência, assim, não, mas é uma seleção chata, uma seleção que vem estando presente nas últimas Copas. Eles pareciam amadores. O que o Paraguai foi amassado, no primeiro tempo foi algo incrível. Gente, eu fiquei abismado com a qualidade dos Estados Unidos. Eu fiquei, assim, achando surreal a forma como eles jogaram. Intensos, propositivos, querendo ter a bola, Fleury Balogun jogando muito, Pulisic, não. Foi algo surreal. Parabéns aos Estados Unidos. Até na sexta-feira foi o melhor jogo que eu tinha visto. Aí no domingo veio Holanda, Países Baixos e Japão. Para mim, Países Baixos, que é assim que eles querem ser chamados, e Japão 2-2, um jogo emocionante, um primeiro tempo morno, os dois times estudando, dois treinadores muito inteligentes. O Japão já não perde há 10 jogos para seleções europeias, 8 vitórias e 2 empates contra Espanha, Alemanha, Inglaterra e Países Baixos. Desses 10 jogos, ele enfrentou essas 4 potentes seleções europeias. Não vem enfrentar a Suíça, Suécia, Tunísia, seleções europeias de segundo escalão, não. Ele enfrentou primeiro escalão e não perdeu. 8 vitórias e 2 empates, sendo um contra o Países Baixos nesse jogo da Copa. A Holanda o Países Baixos sai na frente com Van Dijk, depois os japoneses empatam, depois uma linda jogada pela direita, um chute rasteiro no canto, depois os Países Baixos faz o 2-1 e os japoneses se transformam, se reinventam, são incansáveis. Cuidado com esse Japão, eu fico falando várias vezes, eu não quero enfrentar os japoneses nessa Copa do Mundo, vem num recorte muito bom, o treinador é muito inteligente, os japoneses obedientes taticamente. Cuidado com esse Japão, estou chamando a atenção para esse Japão várias vezes, porque não só por ter vencido o Brasil 3-2 de virada, não só pelos retrospectos recentes contra as seleções europeias, mas esse Japão tem sim uma palavra a dizer nessa Copa do Mundo. Cuidado, muito cuidado. E os Países Baixos, um time também forte, num grupo que tem Suécia, que aplicou 5-1 na Tunísia. A Tunísia é aquela mesma seleção que vinha no recorte também interessante, vinha no recorte de invencibilidade, empatou com o Brasil em 1-1 lá em Lille, na França. A Tunísia, que não foi presa fácil para o Brasil, e para a Suécia foi um atropelo. A Suécia que conta com Svensson, que joga lá no Borussia Dortmund, Viktor Gyökeres no Arsenal, Isaac no Liverpool, qual que é o nome do jogador lá do Balogun? Não, Balogun é dos Estados Unidos. Tem um jogador que joga no Newcastle, me fugiu o nome dele agora, muito bom jogador. Tem um camisa 10, o Yari. Como que esse cara joga? Ele dita o ritmo o tempo inteiro do jogo, quebra linhas, sabe? Não, é um jogadorzaço. A Suécia que o Isaac ofereceu um gol e Gyökeres ofereceu, retribuiu a assistência, uma dupla de ataque letal, que hoje nós não temos uma dupla de ataque tão forte como é Viktor Gyökeres fisicamente, o Alexandre Isaac inteligente. Cuidado com essa Suécia, também está no grupo F. A Tunísia, para mim, vai ser a presa mais fácil desse grupo, vai ser doadora de pontos, mas a Suécia sai na frente nesse grupo F e pode garantir a sua vaga aí, no mínimo na terceira posição. Esse grupo aí vem muito forte, para mim é o grupo da morte, digamos assim, dessa Copa do Mundo. Foi um dos melhores jogos que eu vi, para mim o primeiro lugar fica ainda com o Países Baixos 2, Japão 2, intenso, e depois os Estados Unidos 4, Paraguai 1. Já no sábado, né, eu pulei um pouco o sábado, porque foi o dia da nossa seleção, Escócia vence o Haiti por 1-0, o Haiti no final do jogo tem algumas oportunidades, não tem mais time bobo, não espere que o Brasil vai encontrar aquela facilidade de 7, 8-0 como foi a Alemanha ao longo da sua história. A Alemanha meteu 7-1 no Curaçao, mais uma vez, a Alemanha de 8-0 na Arábia, 7-1 no Brasil, 7-1 no Curaçao. É uma seleção que vem colecionando goleadas históricas nessas Copas do Mundo, mas não espere que o Brasil vai vencer o Haiti facilmente, viu? Eu estou expectativa de um 2-0, um 3-1, um 3-0, porque não há time bobo mais. O Brasil é favorito, vai vencer, vai, mas não espere assim, o Brasil tem que ganhar confiança aplicando o goleado. Negativo, mesmo com as alterações que o Carlo Ancelotti deve e vai fazer nesse pós-Marrocos, principalmente nos primeiros 23 minutos de jogo, onde o Brasil não existiu, não tinha a bola com o Igor Thiago na frente, não conseguia ser rápido nas transições, marcação muito lenta, marcação no meio campo fraca com o Casemiro, faltosa, perdendo a noção dos espaços, não marcando os jogadores adversários. O Ibanez deu 4 botes, 4 errados. Então, assim, Douglas Santos sendo uma presa fácil com o Brahim e Hakimi do
outro lado, o Paquetá perdido, descaindo por um lado, sendo que ele tinha que estar do outro. Então, assim, Brasil no primeiro tempo inexistiu, principalmente até os 23 minutos, quando há a pausa da água ali nos 25, Ancelotti organiza um pouco, Brasil consegue o gol numa jogada esporádica, individual do Vini Júnior, que chama a responsabilidade, chama o tal protagonismo para si e foi, sem sombra de dúvida, o melhor jogador do Brasil, mesmo tendo perdido vários duelos, né? De 15 jogadas individuais que ele tentou, ele ganhou apenas 5, um terço dessas jogadas, mas nós não podemos lamentar a falta de aparecer pro jogo, a falta de se mostrar, que era o que tanto a gente cobrava. Então, eu vejo que o Vini se mostrou, tem que mudar, mudanças drásticas nessa seleção. Não gosto do Danilo ali na lateral, o meu xará, mas ele não comprometeu, é da posição melhor do que o Ibanez ali naquele posicionamento. A linha defensiva nossa é meiga ainda, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães são os melhores zagueiros na Europa, mas eu vejo eles muito meigo no jogo aéreo, no jogo de solo. Precisa ser mais um Lúcio da vida, precisa ser mais um Ronaldão, um Júnior Baiano. Ali tem que mostrar, o atacante tem que ter medo mesmo de enfrentar a zaga do Brasil, mas não é assim. Eu tiraria o Casemiro já, daria um descanso para ele. Eu vou testar o Fabinho contra o Haiti, Fabinho, Bruno Guimarães e um Danilo do Botafogo. Na frente o Luiz Henrique, um Endrick e um Vini Júnior. Ou então não testo o Danilo ali do lado deles, mas já põe o Matheus Cunha, que entrou bem naquela função que ele desempenha no United. O Fabinho, o Bruno Guimarães e Matheus Cunha. Na frente o Endrick, abre um Luiz Henrique e um Vini do outro. Dá um descanso pro Rafinha também, para não ser sobrecarregado dessa pressão que ele possa estar sentindo. Não é camisa dos clubes que ele joga que vai ditar quem tem melhor momento na seleção. Não é porque o Endrick estava no Olympique de Lyon que não pode ser titular. Para mim é o estrela, ele tem uma estrela, uma aura que Deus ilumina aquele menino. A bola passa, ele empurra, ele está no posicionamento, ele tem força, tem vontade, se preparou para estar na Copa. Então eu entraria com esse time, o mão de tábua nosso Alisson, com todo respeito, né? Ele joga no Liverpool, mas é um goleiro que não faz tantas defesas milagrosas com a camisa da seleção. Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães e Marquinhos ainda é o que temos de melhor na zaga. Fabinho, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Endrick e Vini Júnior. Para mim eu entraria com esse time, até para dar confiança. Não daria minutagem para o Neymar ainda, ele tem que recuperar. O último jogo foi lá em 17 de maio contra o Coritiba, numa manhã ainda. Então assim, tem que recuperar, tem que buscar forma física, faz a ressonância, faz um trabalho de força, readapta ele no grupo de trabalho, o grupo que termina a preparação quinta-feira, e sexta-feira ele faz um trabalho físico, sábado já agrupa ele de novo no trabalho regenerativo, e quem não jogou, um trabalho mais de força, no domingo e segunda e terça mais um trabalho posicional com ele, tático, para quarta-feira, diante da Escócia, ele estar pelo menos apto para entrar 30, 20, 15 minutos ali, já preparando para umas oitavas, caso o Brasil consiga a sua vaga. Fechou? Fiquem com Deus, foi um resumo aqui rápido do que eu vi na Copa do Mundo. Vou trazer também os parâmetros dos jogos de segunda, terça e quarta, que vai complementar toda a primeira fase. E aí eu trago para vocês aqui o que eu vi desses primeiros jogos e das seleções que me encantou. Até o momento, Países Baixos e Japão foi o melhor jogo, Estados Unidos e Paraguai o que mais me encantou na segunda posição, a força dos Estados Unidos. Suécia vem forte, enfrentou a seleção da Tunísia, que não é uma seleção fraca, pelo menos na sua classificação. Ela vinha num recorte muito interessante de classificação com invencibilidade gigantesca, empatou inclusive com o Brasil, foram assim o que me chamou a atenção até o momento. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!